Amém. Vamos orar. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Sim. Tá perfeito, pastor. Ótimo. Paizinho querido, nesse momento nós estamos rendidos diante de Ti, papai. Nós te amamos, nós necessitamos de Ti. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Pai. Obrigado por todo amor, toda bondade, toda misericórdia, todo favor sobre nossas vidas. Obrigado por nos entregar a Cristo, nosso Senhor e Salvador, todas nossas vidas. Aquele que pagou o preço por nós, és Tu, Jesus, nosso amado, nosso Senhor. Nós te amamos e queremos conhecer mais de Ti. E pelo agir do Teu Espírito queremos parecer mais com o Senhor. Nos ajuda nessa noite mais uma vez. Nos instrua, Espírito Santo. Nós nos sentamos para ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Através da revelação da palavra, que é Cristo. Através dessa aplicação da palavra nos nossos corações, trazendo transformações em nossas vidas, em nossa mente, na nossa forma de agir, pensar. Tudo para a glória do Pai, tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, agradecido seja o Senhor. Tu és bom, bom, bom. Exaltado seja o Senhor. Jesus, nome acima de todo nome. Seja exaltado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por sua presença. Obrigado por tua presença, nos conectando, nos instruindo, nos ajudando. Nos ajuda, nós precisamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Participem comigo, tá bom? Amém, glória a Deus. Vamos lá interagir, que agora assim, o celular fica um pouquinho pior. O computador já é meio ruim, mas dá para alternar. No celular fica um pouquinho pior aqui para eu tentar interagir, né? Mas vocês vão falando comigo, tá bom? Na última aula, nós falamos... Deixa eu liberar minha câmera aqui, né? Isso. Na última aula, nós entramos no assunto batalha espiritual. Então, uma parte da aula foi sobre o que não é batalha espiritual, né? E que não é bíblico, não significando que por não estar na Bíblia não possa acontecer. Mas o enfoque ali daquela primeira parte é tirar esse misticismo da batalha espiritual, nos concentrando no que é bíblico, e a partir daí o que pode acontecer de pontual, que não deve se tornar uma regra, que infelizmente acaba acontecendo em muitos ensinos, acaba se trazendo muitos métodos, né, de batalha espiritual e, na maioria das vezes, infelizmente, não bíblicos. Então nós nos concentramos muito, numa boa parte da aula, em falar sobre isso e, efetivamente, falamos sobre batalha espiritual e, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre armas espirituais, amém? Já começando aqui no texto 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Então não são armas terrenas. Por quê? Porque são armas espirituais. Digo logo, não visíveis, mas poderosas para destruir fortalezas, né? Cadeias, quebrar cadeias, despedaçar jugo. São essas armas que dessas armas nós fomos investidos pelo poder do Espírito Santo. Aí, quais são essas armas? Vamos lá. Antes de falarmos especificamente algumas armas, aí nós vamos lá em Efésios capítulo 6, falar mais sobre isso, uma breve introdução de entendimento. Nós temos a fala, que não é uma fala errada, mas incompleta, de dizer muitas vezes que a igreja é um hospital, onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são saradas, e de fato não é totalmente um hospital, né? É parte do que nós devemos fazer. Se nós tivéssemos que classificar a igreja de uma forma mais correta, né? Seria falarmos que somos um exército. E dentro de um exército existe o hospital de campanha, né, para cuidar dos soldados feridos. Mas o grande fato é que nós fomos chamados como um exército, com uma militância celestial,
para estabelecer o reino de Deus. Então, esse deve ser o nosso primeiro entendimento como igreja. Nós estamos numa batalha. Como eu disse, não dá para se eximir dessa batalha, né? Falar, não vou batalhar. Se você, até brinquei lá do Matrix, tomou a pílula vermelha, se você nasceu novamente em Cristo Jesus, você já está inserido nessa batalha. Aquele que é inimigo agora da sua alma, porque agora você, como filho de Deus, ele se torna o seu inimigo. Lá, quando você estava perdido, você era escravo, então não tinha por que ele lutar ou batalhar contra você, você já pertencia a Satanás. Mas uma vez que você foi arrancado desse império das trevas e foi transportado para o reino de Cristo Jesus, agora a guerra é declarada. O inimigo está a todo momento lutando, batalhando contra você, contra a sua família, contra a igreja. Isso é um fato. Amém? Então nós precisamos entender que nós estamos em guerra com nós mesmos, mas em guerra também com os poderes das trevas. Calma aí, queridos, que ficou algumas coisas, como eu falei. Tá aqui. Eu que não estava lendo mesmo. Que eu fiz tudo no celular, então pode ser que um ou outro versículo não ficou bem ajustado ainda. Mas vamos lá. Efésios capítulo 6, o verso 10. Paulo está no capítulo 6 aqui. Ele começa falando sobre obediência, honra, entre relacionamento entre pais e filhos. Né? Ele fala sobre servir aos irmãos sem acepção de pessoas. Então, depois de começar essa construção, lá no verso 10, ele mesmo já classifica concluindo. Então, ele vai dar uma conclusão, falando concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, essa palavra aí no grego, essa que está escrita aí, edunamoste, que é sede fortalecido. Então, é um verbo que ele expressa a ideia de continuidade. Então, nesse caso aí, não é de conclusão, mas de continuidade, ou seja, seja fortalecido, fortalecido, continuem se fortalecendo, né? No mesmo sentido de enchei-vos do Espírito. Então, não fala de algo único, acontecido em uma única vez, mas algo que acontece constantemente e continuamente. Então, essa é a ideia do sede fortalecido aí que Paulo fala para os irmãos. Então, continuem se fortalecendo. Nós precisamos do pão diário, então fortalecido, sendo nutrido, porque é assim que nós nos fortalecemos. E como nos fortalecemos? Nos fortalecemos com pão diário. E esse pão diário é se alimentar diariamente. E aqui nós podemos ressaltar as práticas espirituais. Então, como nos fortalecemos, então? Como somos fortalecidos? Com oração, com meditação da palavra, com leitura da palavra, com jejum. São todas práticas espirituais que nos aproximam de Jesus Cristo, nos faz conhecer mais a Jesus Cristo, nos relacionar com Jesus, e tudo isso nós falamos em módulos anteriores, e a partir disso, a partir de Cristo, eu sou fortalecido por Cristo. Amém, irmãos? Aí no verso 11, se tiver aí com sua Bíblia aberta, o seu smartphone, deixa aí em Efésios capítulo 6, que é nele que nós vamos concentrar essa aula. Aí no verso 11 ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos lá. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que aprendemos nesse texto, já de imediato, falando sobre batalha espiritual? Nós percebemos claramente que existe uma hierarquia. Então, no verso 12, Paulo está falando que existe principados, que existe potestades, que existem dominadores desse sistema mundial. Importante entender, como eu falei para vocês, que não há uma necessidade de conhecimento específico sobre cada uma dessas hierarquias, e é o que eu costumo dizer que é a demoniologia, né? O estudo de demônios. Não há necessidade nem fundamentação bíblica para isso, mas também não há motivo para que haja ignorância, no sentido de não entender que essas hierarquias existem e que existem essas patentes, e o Império das Trevas ele tem a sua organização, precisamos entender isso, ok? Mas é a partir do conhecimento de Cristo, é a partir de conhecer a Cristo Jesus. Então, o nosso foco, o nosso propósito, nós fazemos guerra contra o Império das Trevas, nós
fazemos batalha espiritual não a partir do conhecimento de demônios, mas a partir do conhecimento de Cristo, sem a ignorância que esses poderes existem e que tem uma hierarquia, como o texto mesmo aqui diz. Amém? Só que precisamos entender que esse conceito também, que Satanás e essas hostes malignas, eles detêm todo o poder sobre o mundo, não é verdade. O que Adão entrega a Satanás, ao cair, ao pecar, é a autoridade que Deus havia dado. Não é o poder sobre o mundo. Quando o próprio Jesus fala, o mundo jaz do maligno, né, a palavra ali é porneia, que significa corrompido, não é? Esse mundo corrompido, ou seja, o sistema mundano, o sistema que nós nos encontramos hoje, ele está corrompido e pertence a Satanás. E, claro, todos aqueles que fazem parte desse sistema estão sob o domínio dele. Povos, nações, reis, governos, né, com essas atuações malignas. O que nós vamos perceber desde lá do princípio, após a queda, que sempre é uma rebelião dupla. Esses poderes das trevas se unindo a homens, se rebelando contra Deus. Esse padrão ele vem acontecendo durante toda a história. A partir do momento que alguém nasce novamente, ou que alguém está em Deus, porque sempre foi através de Cristo, mesmo na antiga aliança, sempre foi graça, foi sempre Jesus que salvou desde lá, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Sempre que Deus levantou um homem de Deus, como levantou um povo, uma nação como Israel, nós precisamos entender que a partir desse momento, como eu bem disse a vocês, aí nós temos uma porta do céu, para que então Deus, através de homens ou através de um povo, e agora especificamente através da igreja, possa implementar o seu reino e assim avançar sobre o reino das trevas, sobre o sistema corrompido. Mas o mundo, o que eu quero dizer é que o mundo em si não pertence a Satanás, esses anjos. Essa ideia de que Satanás faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, não é verdadeira. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade. O próprio texto lá em cima, se puder voltar um pouquinho, Renato, no texto lá, no verso 12, eu acho que eu estava, né? Isso. Percebam que esses poderes dominadores do sistema mundial em trevas. Então, onde é o lugar que esses poderes podem agir? Eles não podem agir de forma deliberada, eles só podem agir em trevas. Então, onde houver treva, eles podem agir. Treva é o quê? É o pecado, é a iniquidade. Onde houver esse tipo de material espiritual, porque isso é um material espiritual, há uma legalidade. Satanás pode agir. Inclusive, isso pode acontecer na vida do crente. Por isso que crentes, cristãos, já salvos, podem ainda sofrer influência maligna, não porque Satanás pode fazer do jeito que ele quer, é porque esse crente, de alguma forma, ele abre uma brecha, ele está com algo em trevas, algo que não confessou diante do Senhor, um pecado. Então, é nesse lugar que Satanás pode agir, é assim que ele age no mundo, onde há trevas, por isso que ele incita, por isso que você vê esses déspotas, né, vários durante a história, líderes mundiais que fizeram tantas atrocidades, é porque ele sempre precisa desse agente, da malignidade, da perversidade, é desse material que Satanás se alimenta para poder atuar na vida das pessoas e no sistema, nesse sistema corrompido. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender isso. O inimigo ele não tem esse poder. Ele tem poder, mas não tem esse poder. Então, isso é conhecer. Como eu falei, você não precisa conhecer toda a hierarquia das trevas. O que você precisa saber é que, se houver legalidade, seja numa nação, seja numa pessoa. Então, por que muitas nações, por exemplo, como a nossa nação, elas sofrem influência de potestades, aí no caso, sobre a nação? Sofre porque é uma legalidade na própria nação, no povo. Através de quê? De condutas, através de tantas coisas que eu poderia citar aqui na nossa nação, em relação à sensualidade, promiscuidade, festas que são festas que muitos falam culturais, mas nós sabemos tudo que está envolvido e qual a adoração que está sendo levantada ali e o que acontece nesses períodos dessas festas. Então é muito notório como realmente existe essa abertura, essa legalidade para que esses demônios possam agir. E por isso que eu falei para vocês, importante entendermos sobre batalha espiritual, porque pode ser que de forma pontual haja uma movimentação, haja uma direção de Deus para fazer algo. Mas, gente, é fato,
a gente tem isso de forma muito concreta, que não adianta ficar fazendo ato profético para fechar portal, né, do carnaval, algo do tipo. Se isso funcionar, já tinha funcionado, já tinha acabado o carnaval, não acabou. Eu vejo a igreja fazendo isso durante... não devemos fazer? Tem que se levar muito em consideração, é um método, não funciona, não funcionou até hoje. Método não funciona. Agora, se Deus der uma direção específica, faça isso como já aconteceu. Dando um relato bem breve para vocês, em Guarapari mesmo, teve um carnaval e a gente se colocou em oração, em intercessão. Teve ali algumas coisas que hoje talvez eu nem faria, que na época eu fiz, simbólicas. Eu não creio que foi aquilo que deu efeito, mas creio que foi a oração, a intercessão nossa ali proclamando o nome de Cristo. A gente fez um período de intercessão e a gente ia fazer no carnaval um evangelismo. Depois foram dados, tá? Depois eu peguei e mostrei para a igreja lá. Dados, naquele carnaval ali, aconteceu o carnaval, mas o índice de assassinatos não teve nenhum. Assim, teve vários índices apresentados ali que nos mostraram que houve uma batalha, nós batalhamos, e houve uma influência do reino de Deus, fora os testemunhos de pessoas que ali se renderam a Cristo, que nós pregamos o evangelho, né, que foi o grande propósito. Mas essa oração e intercessão, de alguma forma, fechou essas brechas na cidade. Nós temos esses relatos bíblicos, né, dessa intercessão que fechou essas brechas. Então ali o inimigo não agiu como sempre agiu em outros carnavais, tantos assassinatos, tiroteios. Então foi assim, dentro da possibilidade, como eu disse, foi o carnaval mais pacífico dos últimos anos, foi o que foi falado lá em Guarapari, né? Em termos de acidente, de trânsito, foram vários índices. O que eu quero mostrar e falar para vocês é que nós não devemos criar métodos, mas o que funciona de fato é Cristo Jesus, é a proclamação, é a intercessão, é a oração, é isso que funciona. Agora, se a gente vai fazer isso, vai colocar mais alguma coisa e vai fazer um ato simbólico, pode acontecer, mas não acredito que é isso que vai fazer a diferença, porque, de novo, vai ser método. Amém? Vamos lá. Então, sobre esse texto que nós aprendemos, o texto que eu li ali acima, né? O que eu disse para vocês, existe uma hierarquia nos poderes das trevas, e para vencer esses poderes, temos como principal arma o Evangelho de Cristo. Volta lá no texto rapidinho, Renato. Não. Vamos lá. Portanto, não. Acho que é isso. Pode andar mais um pouquinho. Vamos para o texto. Deixa eu ver qual texto que eu separei. Isso aqui, esse texto mesmo que eu queria, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Diz assim: o Deus desta presente era perversa, Deus com D minúsculo, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então vamos lá, de novo nós temos aí onde os poderes das trevas podem atuar, onde os poderes malignos podem atuar, que é nas trevas, e aqui está deixando muito claro, né? Nós conseguimos ver de forma muito clara como é essa atuação do maligno, é cegando o entendimento dos descrentes. Para que ele quer cegar o entendimento? Para que não vejam a luz do quê? Do evangelho da glória de Cristo. Então, aqui eu já estou dando a principal, essa é a principal arma, é a arma mais poderosa que um cristão tem, é o evangelho da glória de Cristo. Se você quer saber mais sobre evangelho, pega as aulas atrás que nós demos também, nós falamos sobre evangelho, de forma geral, da salvação e do reino. Então, qual é a arma mais poderosa? É a proclamação do evangelho da glória de Cristo, a proclamação de Cristo Jesus. Cristo que venceu, que governa, que é sobre todo poder, potestade, principado, a autoridade máxima é Cristo. Proclamar essa verdade. Amém? Então essa é a principal arma que nós temos. E aqui nós temos isso evidenciado também em Colossenses 2,13. Então, o que o inimigo está fazendo? Ele está ali oprimindo as pessoas, encarcerando as pessoas, fazendo as pessoas escravas do pecado. Então, como que essas pessoas estão? Elas estão cegas, o inimigo está cegando o entendimento. Mas a partir do momento que nós proclamamos o evangelho, a luz de Cristo brilha. E quando a luz de Cristo brilha sobre as trevas, e a pessoa recebe, ela abre essa janela para que a luz brilhe, essa pessoa é liberta. O inimigo já não vai mais ter poder sobre ela. É assim que acontece. O evangelho proclamado. Então, de novo, nós não é o que o pastor tem falado nos cultos de quarta-feira. Não adianta a imposição de mão e você libertar até mesmo uma pessoa e a pessoa
Acho que ele falou isso, foi na quarta agora. E a pessoa se liberta, mas é como se ela tivesse ali um lixão, uma carne podre, que você fica só abanando a mosca ela vai sair? Vai sair, mas como a carne podre está ali, o que vai acontecer? Essa mosca vai voltar. Então o que precisa é que a luz de Cristo brilhe, é que Cristo passe a reinar na vida dessa pessoa, e pela palavra que é Cristo, essa pessoa vai ser liberta. Então como que isso acontece? Acontece com a proclamação do evangelho de Cristo, da glória de Cristo, de quem Cristo é. Essa luz precisa brilhar sobre as pessoas. Colossenses 2:13. Vamos lá. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, percebam as palavras, todo pecado, removeu completamente a escrita de dívida, pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Depois eu vou continuar aqui, que eu quero falar um pouquinho sobre essa outra parte do texto, mas essa primeira parte. Então, a proclamação do evangelho, essa arma poderosa que nós temos, quando nós fazemos isso, e a luz de Cristo brilha sobre a vida de alguém, todo escrito de dívida que havia, assim como aconteceu com a gente, toda a dívida que havia, todo pecado que nos condenava e nos fazia prisioneiros de Satanás, ele é anulado na cruz do Calvário. E esse texto ele vai falar que quando Jesus na cruz, de forma plena, completa e total, morre por nós como substituto, como propiciação por nossas vidas, satisfazendo a ira do próprio Pai nele, se tornando maldição, pregando a sua vida, recebendo a nossa morte, para que então pudéssemos ter a vida dele. Isso é completo, é o tetelestai que Jesus fala que está consumado, acabou. Então, essa é toda a fundamentação da nossa batalha espiritual, da arma mais poderosa que nós temos. É na cruz de Cristo. É através da obra de Cristo, é através do próprio Cristo, que venceu, triunfou, é o que o texto diz, é de forma magnífica, total e completa, despojando arrancando, queridos. Aqui é até uma linguagem militar, né? Uma linguagem onde um general de um exército, depois que perdendo a batalha, ele é exposto, ele passa junto com sua fileira de soldados de frente para o outro exército, despojados, nus, despidos, ou seja, sem autoridade nenhuma. É isso que o texto está falando, é isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Em outro texto, Paulo fala que se Satanás, de fato, soubesse o mistério oculto que estava em Cristo, ele não seria levado à cruz, porque o que parecia ser a derrota, na verdade, foi a vitória completa e plena de Deus sobre todo o poder das trevas. Agora, o que nós precisamos entender é que a partir daí, dessa vitória completa, e no reino é assim que as coisas funcionam, e é isso que nós precisamos entender. Cristo venceu, triunfou sobre eles, a luz de Cristo brilhou sobre minha vida, não tem mais nada a se fazer? Tem. Aí que é o ponto. A partir da vitória, mas essa é a diferença. Nós não precisamos ganhar. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. E a partir dessa vitória, nós propagamos ela, nós resplandecemos ela, nós, com a autoridade de Cristo, vamos espalhando essa vitória pelo mundo, para as pessoas, fazendo todas as coisas serem restauradas. A restauração não somente das pessoas, mas do próprio mundo. Ele vai sendo influenciado por todo cristão. Isso é batalha, isso é autoridade espiritual. Então, ambientes vão sendo mudados, realidades sociais vão sendo mudadas, realidades da própria natureza vão sendo mudadas, onde existem cristãos, onde existem filhos de Deus posicionados, sabendo quem são e sabendo as armas que possuem. Amém? Aí, por que eu deixei esses outros versículos aqui, que eu quero ler com vocês? O 17. Eu vou ler primeiro. Esses rituais... vamos lá? E despojando direito de espetáculo público, trifando sobre eles na cruz. 16. Portanto, ninguém tem direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haverá de vir.
A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Muito bom isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, contextualizando para a época, para o momento da época, é o que eu estou falando para vocês sobre a questão do rito, da questão do místico, da questão do colocar em símbolos a batalha espiritual, ou o poder da batalha espiritual em algo. É isso que Paulo está falando. Não deixe que eles fiquem perturbando vocês que agora estão em Cristo, com festas, tentando atribuir a certas ordenanças do poder. Paulo está falando, o poder não está nessas coisas. Não está nisso. O poder está em Cristo. Encontra-se em Cristo. É isso que ele está dizendo. Esse poder está em Cristo Jesus. Amém? A vitória completa está garantida na obra da cruz. A permanência nessa vitória está em Cristo. Então foi o que eu falei para vocês. A vitória já foi conquistada. Qual é a luta agora? É permanecer nessa vitória. Na verdade, é sempre Cristo batalhando. O que nós precisamos é permanecer na vitória de Cristo. Amém? Então agora nós vamos para a armadura de Deus, que é descrita aqui em Efésios capítulo 6. Nós vamos estudar cada parte dessa armadura. 6,13 diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Perceba que vesti toda a armadura de Deus. Amém? Para nenhuma área das nossas vidas estarem vulneráveis. Então, é toda a armadura. Por isso, nós precisamos olhar essa armadura de forma completa. Assim como nós olhamos o fruto do Espírito de forma completa. Tudo que está ali no fruto do Espírito, amor, longanimidade, alegria, bondade, tudo aquilo faz parte de um fruto só. Da mesma forma, aqui também é uma armadura só, com várias funções, mas que compõem uma armadura só. Então, nós precisamos vestir essa armadura completamente. Perceba que os verbos usados aqui, as ações, são resistir, permanecer, não retroceder. Não falam de um ataque ao inimigo. Então, mas de uma posição, um soldado que já tem a vitória. Foi o que eu falei para vocês. Então, perceba que o sentido é sempre de uma vitória já conquistada e que deve ser mantida. E a partir daí, esse reino, esses soldados, eles avançam. Então, não é exatamente a gente indo ao ataque. O sentido, até a figura de linguagem que Paulo usa aqui, é exatamente de um exército vitorioso que está expandindo, que está avançando sobre o ataque do inimigo, mas ele não está indo lá para atacar e conquistar. O seu próprio posicionamento faz com que ele avance, ele expanda. É bem o que nós vimos que acontecia com Jesus, simplesmente por Jesus chegar no lugar. Jesus não precisava ficar, o que eu estou falando para vocês, irmãos, assim, de forma bem prática, a gente não precisa ser caça-demônio, entendeu? Essas maluquices que eu estou falando que a gente não pode ter. Né? Os irmãos caça-demônio, que ficam caçando demônio em qualquer lugar, procurando. Não há essa necessidade, não é nem necessidade, não é assim que funciona. O entendimento é: eu já sou vitorioso, eu já levo o reino de Deus, eu sou embaixador de Cristo. Então, aonde eu chegar, aonde você chegar, é o inferno que retrocede por isso. Então, como nós vamos avançando? Nós vamos avançando permanecendo, resistindo. Perceba os verbos usados aí, é resistindo, permanecendo, não retrocedendo. É engraçado que ele não usa assim, avançando, ele fala, não retroceda, ou seja, se você permanecer, você já vai avançar. É isso que ele está falando. Se você permanece na vitória de Cristo, automaticamente você já vai avançar. O avanço acontece pela permanência em Cristo. É esse o sentido. Amém? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer falar? Não? Vou continuar então. Vai lá. Fala, meu irmão. Ei, pastor, não, perdão aqui, eu fui mexendo no celular aqui e deu com o microfone. Agora vai falar. Pastor, assim, maravilhoso, né? Assim, só para complementar, talvez o senhor vai até falar essas coisas, né? Por isso que a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão à igreja de Deus, Sim. à igreja de Cristo, né?
só para fechar o entendimento, que a gente já falou isso na aula passada, que é maravilhoso, que Cristo é o rei de um reino que já venceu. E a gente só está levantando o estandarte da vitória nos pontos onde a gente chega, né? Então, Cristo, e aí por isso que é interessante que a batalha é nas regiões celestiais, mas não no sentido de que a gente tem que lutar para vencer. Nós já vencemos, Cristo já governa sobre tudo e sobre todos, ele é soberano nas regiões celestiais. O trono dele está nas regiões celestiais, é onde que a gente se assenta com ele. O ponto agora nosso é trazer a influência espiritual do governo de Cristo absoluto, do espiritual, e trazer a realidade para o físico. Porque espiritualmente já está vencido. Só que a batalha agora é trazer a realidade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. Ou seja, a vontade de Deus, o governo de Deus, a autoridade plena de Deus na terra, no céu já é plena, que é onde ele governa. Como ele ainda não, ele não governa fisicamente aqui ainda, então, aonde há trevas, a gente precisa levantar a luz fisicamente falando, no físico, na realidade física. Sim. Então, o ponto da nossa batalha é trazer a realidade espiritual para a realidade física agora. Bom, pelo menos foi isso que eu fiquei pensando, porque é isso, a vitória já está decretada. Mas aonde ainda há sombra, onde há trevas, é isso, eu preciso resplandecer a luz de Cristo nessa realidade agora, porque espiritualmente já foi conquistado. Perfeito, Renato. Inclusive, eu não coloquei esse texto, né, sobre as portas do inferno não prevalecerão, mas é exatamente isso. É o que complementa, encaixa perfeitamente dentro do que eu estou falando, porque quando, mesmo você olhando para esse texto, e o texto fala de porta, e porta não é arma de ataque, né, a impressão que se tem, e muitos podem ter, é que o nosso ataque é um ataque combativo nesse sentido, de, como eu falei, de caça, demônios, esse tipo de coisa. Não é. Essa porta do inferno é esse domínio que Satanás tem nas trevas. Onde há trevas, ele atua. E a igreja estando, resistindo, porque ele tenta sempre influenciar. Ou seja, nós, como nós somos chamados, como embaixadores. Então, nós temos uma embaixada, que é o reino de Deus. Se essa embaixada ela é estabelecida num lugar, ela vai influenciar tudo em torno dela. Essa luz ela vai se espalhando através das pessoas. Então, essas portas, essas fortalezas, lembra que a gente leu lá em cima? As armas espirituais que são poderosas contra as fortalezas. Então, agora até veio, né, Renato? Como você falou, encaixou. Então, essas fortalezas, elas estão aí espalhadas. Quando nós temos posicionamento em Cristo, então essa embaixada do reino de Deus ela é estabelecida e ela começa a destruir essas fortalezas. Isso vai se espalhando, isso vai se expandindo, e essas fortalezas elas vão ruindo. E o império das trevas ele vai perdendo o lugar onde ele tem domínio sobre as pessoas e sobre os ambientes. Amém? Amém. Não, aí só para fechar, porque aí o senhor citou lá do evangelho. Então, a arma principal é o evangelho, porque o que é o evangelho? O evangelho do reino de Deus é a proclamação dessa vitória que triunfou sobre a realidade, sobre o império das trevas, que perdeu, está destronado, está derrotado. Então, eu proclamo essa vitória que é o evangelho de Cristo, que é o que o senhor falou, né? É isso. É isso aí, perfeito. É isso aí. É isso aí. Te proclama a vitória de Cristo. E ao fazer isso, e isso é interessante, não é? Porque essa proclamação é a proclamação, não precisa, muitas vezes, como nós costumamos fazer, ou até podemos fazer, né, levantar essa voz direto, como eu disse de novo. Eu combato você, potestade, esse tipo de coisa, queridos. Pode acontecer. Não estou falando até, eu não acho, às vezes, embasamento bíblico, mas também não posso falar que é errado. Mas a gente não pode, em momento nenhum, pensar que é esse tipo de coisa que está fazendo a guerra. É quando você fala o nome de Jesus, é quando você proclama que Jesus venceu, é quando você fala. Se você fala, não, no nome de Jesus, você perdeu, e tudo isso, o que nós precisamos entender é que se não falássemos assim diretamente para essa potestade, se falássemos e proclamássemos no nome de Jesus, essa potestade sabe que ela não tem mais legalidade ali. Porque o que faz a diferença é Jesus. É isso que eu quero dizer. A forma que você fala, eu não quero combater a forma que ninguém fala, mas eu quero que nós possamos entender que o princípio é o evangelho de Jesus, é o próprio Jesus, não a forma. Porque senão a gente vai ficar ensinando forma. Aí eu já vi muito isso.
As pessoas querem ensinar uma forma, fala exatamente assim. Se for para essa potestade, você tem que falar exatamente assim, desse jeito. Cara, não é isso, cara. Não é isso, entendeu? Não é isso que vai fazer com que esse poder das trevas, essas fortalezas sejam destruídas. É o evangelho de Cristo, como o Renato falou, é o evangelho do reino de Deus. Amém? Que é acompanhar de tudo que nós já aprendemos aqui também. Vamos lá, vamos seguir. E é interessante a semelhança, né, desse texto, né, por mais que, como Paulo usa, cara, é fantástico. Paulo é fenômeno para contextualizar. Porque claramente ele está falando de uma armadura de um soldado romano, mas a, a, a inspiração dele, o que ele traz junto com isso, que ele queria comunicar na época e no momento e para as pessoas ali, mas é claramente o paralelo ao próprio Cristo, é o que nós vamos ver em Isaías 11:5. Olha o que diz: a justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. Né? Esse Isaías capítulo 11 todinho, se a gente for ler, a forma que esse rei messiânico vence não é na truculência, é na paz, é com sabedoria, é com entrega. Então estava falando de Cristo, e é o que ele vai usar para. Ele usa o Cristo para revestir o soldado romano ali e falar que é a igreja. Cara, isso é muito legal, né? Porque não está solto assim. Ele não pegou uma coisa solta da cultura da época para exemplificar. Não, não, ele pega algo, é Bíblia que ele está usando, é Cristo, é de Cristo que ele está falando, sempre está falando de Cristo. Mesma coisa Isaías 59 também. Olha só o que diz: empunhou sua justiça como a couraça. Então perceba, são os mesmos termos. Contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se de zelo como em uma capa. Então, aqui eu botei. Temos, então, o texto de Efésios sobre a armadura de Deus. Amém? E está aí nesses dois textos de Isaías, contextualizando com a armadura do soldado romano. Muito legal isso aí. Então, vamos lá. Fazemos guerra com o caráter de Cristo. Vencer o dia mal, que fala no texto, é vencer esse dia da angústia, esse dia da dúvida, o dia do medo. Que essa batalha ela começa sempre interiormente. A batalha que nós fazemos fora, ela tem que ser vencida dentro primeiro. Porque Satanás, o que ele não quer? Satanás, até botei aqui, deixa eu ver. Não vencemos Satanás com unção e dons. Tá? Deixa aqui. Satanás, ele não está preocupado, irmão, com o tanto de dom que você tem. Não está. Com o tanto de unção, porque é fácil um homem com dom e com unção cair. É muito fácil. É só ter aquela brecha que eu falei. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é que você desenvolva o caráter de Cristo. Porque se você tiver o caráter de Cristo, você vai ter autoridade. E o que ele não quer é que você proclame o evangelho na autoridade do caráter de Cristo. Porque se você fizer isso, não tem lugar para ele. Então, o que ele quer é que muitos se envolvam até... E a intenção dele, muitas vezes, é enganar as pessoas dentro desse contexto de dons, de unção. Então, dá uma falsa impressão que a pessoa, enquanto ela está tendo resultado, ela está sendo aprovada por Deus. E, biblicamente, nós temos vários relatos de homens que já estavam fluindo ainda numa unção, tinham resultados, e hoje é o que nós mais vemos. Nós tivemos lá o pastor Vitor falando sobre isso. Pessoas que construíram resultados na sua carreira ministerial todinha, e depois você vai ver, estavam envolvidas em escândalos sexuais de todos os aspectos, né, financeiros, enfim, durante um bom parte do seu ministério. Você fala, cara, como que essa pessoa ela tanto tempo dando esses frutos, né, que nós falamos, esses frutos bons, e com essa vida podre? É porque nós não entendemos isso aqui. E Satanás, ele não quer envergonhar aquela pessoa ali de imediato. Quanto mais tempo ele puder ter ela dentro de um ministério, com brecha e com dons, e eu estou falando aqui dons dados pelo Espírito, porque dom é concessão, é irrevogável. Amém? Então a pessoa ali, eu não estou nem questionando o dom se é de Deus, eu não estou falando, estou afirmando que o dom pode ser de Deus, ela está sendo usada, e pessoas estão sendo ali libertas, curadas, estão chegando a Cristo, mas aquela própria pessoa, ela está ali encarcerada. Satanás está dominando ela, porque ele não tem medo da unção, do dom dela. Na verdade, ele até, se puder, ele quer enganar ela nisso. É o que ele tentou fazer com Cristo, na tentação. Né? Usado da autoridade que Cristo tinha para si próprio. E Cristo não fez isso, Cristo usou a palavra. Então, o que nós precisamos? Do caráter de Cristo. E isso faz o inimigo correr. Um homem, uma mulher com a autoridade do caráter de Cristo na sua vida é o que faz tanto você vencer o dia mal, vencer suas batalhas externas, e faz com que você tenha autoridade no reino espiritual. Amém? Vamos seguir. Vestindo a armadura.
Então agora vamos começar ponta a ponta aqui na armadura. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Algumas versões vão falando no cinto da verdade. E vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, nós temos: na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Então, Paulo vai falar que essas armas, elas atuam tanto no ataque quanto na defesa. Então, vamos à primeira arma. Primeira arma, verdade. Tá? Então, aí, a gente sempre tem, ele sempre usa. Ele dá a arma e ele fala também, ele traz uma metáfora para falar como usar essa arma, né? Então, ele fala, trazendo o cinto. Amém? O cinto da verdade. Então, está em volta da sua cintura o cinto da verdade. Até a Cris falou na última aula, gostei muito do que ela falou, né? Que é a sustentação até para a espada. Então, a verdade é uma arma espiritual poderosíssima. João 14,6, Jesus diz: assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus reivindica ser a verdade. Então, Jesus diz ser a própria verdade. Por isso que em João 8, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8,32. E no 36 ele fala que ele é a verdade. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, a verdadeira liberdade em Cristo, onde, paradoxalmente, nós nos tornamos escravos dele. Então, ele nos chama para uma liberdade onde nós nos tornamos escravos dele. Mas esse Senhor que nos torna, onde nós voluntariamente nos tornamos escravos, não nos domina. Aí que é o ponto. Ele é um outro tipo de senhor, ele é um outro tipo de dono, ele não escraviza, ele não domina. Pelo contrário, ele chama para que então aquele que é chamado, mas nós não precisamos entender que somos servos, mas sendo servos, somos filhos também. Ele nos faz filho, então é aquele que chama, que precisa entender que é servo, é isso que é o ponto. Você precisa entender que você é servo, que você tem um senhor, mas você também precisa entender que ao mesmo momento você é filho. Então você não faz o que quer. Essa liberdade não é para fazer o que quer da forma que quer. Não é libertinagem. Então, vida em Cristo, a verdade de Cristo, é a verdade dele, te libertando das suas mentiras, de todo sofisma. Amém? Só o conhecimento da verdade pode libertar. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo. Então nós somos chamados a nos relacionar com Cristo, a conhecer essa verdade. Em João 17:17, Cristo diz assim: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, como eu falei lá em cima, práticas espirituais. Para ter essa arma da verdade, não é possível sem a palavra, sem o próprio Cristo e sem a palavra, a leitura, a meditação, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, para confrontar a mentira. E essa verdade da palavra, ela conserva, é o que o salmista diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 1, meditando na palavra dia e noite para frutificar, para dar o fruto, na situação certa, no tempo certo, cujas folhas não murcham. Então, alguém que está prosperando em conhecer a Cristo, em conhecer a verdade, ao mesmo tempo ele está conservando aquilo que ele tem, permanecer. Efésios 4,15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então a verdade, ela conserva, ela também amadurece. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar, a partir de agora, também no contexto, está falando sobre dons, mas depois de dons ele fala, agora vamos falar de um caminho mais excelente, de um caminho melhor. Então ele vai falar do amor, e aqui por isso o texto de Efésios está falando de verdade e amor. Então nesse caminho melhor da verdade, do amor, nós crescemos, nós amadurecemos. É nesse mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai falar sobre o amor, sobre a supremacia do amor, sobre todos os dons. E lá no final ele fala algo muito interessante. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Mas agora que cresci, então a verdade, ela vai fazer com que você amadureça. Sinal de um crente amadurecendo ou maduro é que ele anda na verdade e ele não se engana, não anda no engano, não permite-se andar
no engano, ele anda na luz da verdade. Então, quando ele é confrontado com a verdade, ele faz como um adulto, porque só quem é infantil não assume os erros, por isso não os conserta. Então, muitas vezes, quando você vai exortar um irmão em amor, que tem que ser em amor, e esse irmão, e vai fazer isso na palavra, não no achismo, e esse irmão não aceita ou ele não reconhece, isso é um sinal de infantilidade. Não aprendeu a reconhecer. Então, alguém que é maduro, ele reconhece quando confrontado e ele busca essa mudança. Amém? Vamos lá. Então, a verdade amadurece. Continuando. Então, a primeira arma, verdade. Segunda, justiça. Aí, qual o verbo que ele vai usar? Vestir a couraça da justiça. Então, essa é a analogia. Então, a justiça, eu vou vestir ela. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, eu vou me vestir da justiça. Romanos 3:23. Então, como que eu faço isso? Como é a aplicação disso? Porque todos, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não são por obras, somente pela fé em Jesus Cristo. Então, nós temos a justiça imputada, nós não temos justiça própria. Então, toda vez, irmão, que nós buscamos justiça própria, seja em que área for da nossa vida, nós perdemos essa arma poderosa que nos foi dada, que é qual? A justificação em Cristo. Nos vestir de Cristo. Amém? De vestir da vitória de Cristo, do que Cristo fez. Porque isso nos coloca na condição de quem somos. Por quê? Porque a partir do momento que nós pensamos ou imaginamos que somos alguma coisa, que temos algum tipo de justiça, nós estamos a um passo da queda. Quando nós entendemos essa aqui, que eu preciso vestir essa couraça da justiça, ela não pertence a mim, foi Jesus que me deu, ela me coloca no lugar de dependência, de reconhecimento. Eu preciso me vestir de Cristo, porque se eu estiver sem Cristo, se eu não me vestir de Cristo, se eu deixar meu temperamento, se eu deixar minha humanidade, se eu deixar o meu eu aflorar, vai dar ruim. Então, e aí Satanás vai agir. Aí Satanás vai ter brecha para poder agir, vai ter trevas. Então, a partir do reconhecimento que eu sozinho sou vulnerável, então eu preciso me vestir de Cristo Jesus, não vai haver brecha para Satanás, porque em Jesus não tem brecha para Satanás. Onde Jesus está, não tem como Satanás agir. Amém? Romanos 5:17. Se pela oferta de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Somos chamados para reinar através do dom da justiça que recebemos. Então foi um dom. Sempre lembrar disso. Lembre disso, irmão. A justiça eu recebi, eu me visto dela, não tenho justiça própria, eu não busco justiça própria. Quando eu faço isso, eu reino com Cristo. Eu reino na vitória de Cristo, eu reino através de Cristo. E isso está ligado ao quê? É quanto mais servo formos, mais autoridade espiritual teremos. Então, tira a confiança de você, tira a confiança das suas obras, tira a confiança, eu pratico, eu jejuo, eu oro, mas eu não me apoio no jejum e oração para ter essa autoridade espiritual. Eu jejuo e oro para ter relacionamento com Cristo, para ser revestido de Cristo, e a partir de Cristo eu tenho essa autoridade. E quanto mais servo eu for, servo de Cristo, servo dos meus irmãos, mais autoridade espiritual teremos. Então, como eu reconheço um homem e uma mulher com autoridade espiritual? Não é pelo tanto que ele prega, não é pela oratória, não é por nenhum dom, nenhum por talento, nenhum talento. A autoridade espiritual de um homem ou de uma mulher está no nível do serviço dele. Amém? É simples, é fato. Quer saber ver o nível do serviço desse irmão. Como ele serve aos irmãos, como ele serve às pessoas. O nível de humildade, como nós também ouvimos a ministração, onde Jesus, ao abrir o coração dele, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ali estava a autoridade de Jesus, em ser manso e humilde. É aí que você avalia um homem ou uma mulher que tem autoridade de fato, de Deus, vinda de Deus. Vamos lá. Terceira arma, o evangelho da paz. Aí qual o termo que ele vai usar? Você tem que calçar o evangelho. Amém?
calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então perceba que sempre tem esse jogo também, né? Que ele falou armas de defesa, armas de ataque. Então armas de defesa, de ataque. Calçando o evangelho da paz para a proteção. Olha o que diz Isaías 52:7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. Está percebendo que é toda a armadura? Está vendo como tudo é conectado? A gente começou falando lá sobre a anunciação do evangelho. O evangelho é o poder. Depois nós falamos sobre o cinto da verdade, que é o evangelho. Depois nós falamos da couraça da justiça, que também é o evangelho. Justificação é o evangelho. E agora nós estamos aqui calçando os pés com a proteção do evangelho da paz. Então, é uma coisa só, que está ligada uma na outra. Mas é uma coisa só, isso é muito lindo. Boas novas que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Vamos lá, passa um pouquinho, por favor. Os filhos de Deus proclamam as boas novas. Então, é isso, irmãos. Proclamar o evangelho, proclamar com a verdade, com investido da autoridade de Cristo, revestido de Cristo, anunciando sempre, não é se enchendo como eu disse às vezes, de conhecimento sobre tanta coisa. Meu irmão, não adianta conhecimento sem essa exposição. O conhecimento ele é necessário, mas o que me mostra a verdadeira batalha é quando você está no campo de guerra. O que nós vemos muito hoje é um monte de gente especialista em tudo na internet. A pessoa sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo. Não é? Fala de qualquer assunto, ela sabe. Porque jogou lá no chat GPT ou qualquer coisa, ela tem opinião sobre tudo. Mas nunca foi para o campo de guerra. Nunca foi para a luta de verdade, para a batalha. Então, o nosso chamado é ir para a batalha, é ir para a guerra. É lá que nós vamos aprender a fazer essa guerra. É anunciando, é proclamando, é testemunhar com marcas nos pés. Né? É isso. Como belos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Esses que estão andando, caminhando. E essa caminhada vai trazer marcas. Esses pés eles não vão estar tão bonitinhos, tão limpinhos, quanto os pés daqueles que estão em casa, no seu confortável, muitas vezes criticando, falando da igreja, falando de tudo, mas não vai para o campo, não vai para a batalha. Então, guerra se faz batalhando, anunciando, colocando os pés, né, na estrada, andando, com marcas. Amém? Quarto, fé. Nossa, já é 9 horas. Levantando o escudo da fé. Então, fé, ele fala que ela tem que ser embraçada, ou seja, levantada, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, Hebreus 11:1 diz, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, como todo o texto de Hebreus 11 vai falar sobre aqueles que por fé guardaram a promessa, como Abraão, sem nem ao menos vê-la concretizada, porque se concretiza sempre em Cristo, mas eles guardaram essas promessas. E dentro de guardar essas promessas, quantas acusações, quantas vezes o inimigo tenta nos roubar a palavra que foi depositada em nós. Então a fé é esse fundamento que traz essa realidade, que foi o que o Renato falou. Então é o que está lá em Mateus capítulo 6, trazer a verdade do céu, o que existe no céu, onde a vontade de Deus é feita de forma plena, para a realidade da terra. Então, por mais que a realidade da terra esteja corrompida, quando nós, por fé, trazemos essa verdade do céu, há essa influência. Por isso que há essa certeza das coisas que eu espero. Não espero pelo que eu vejo, como Paulo diz em outro texto. Não andamos por vista, mas por fé. Ou seja, não ando por circunstância, eu não ando pelo que eu vejo. Eu tenho uma fé para abraçar, para levantar quando vi uma situação, quando vi algo, quando vi uma acusação do inimigo, essas setas inflamadas. Aí eu vou acreditar naquilo que é circunstância, porque pode ser, queridos. Eu estava dando exemplo, não sei se foi no último PG, não sei quem eu falava, mas eu falava sobre Paulo. Presta atenção no ministério de Paulo. Se nós olharmos por uma ótica natural, principalmente hoje, onde se dá valor aos resultados, o evangelho de Paulo, o ministério de Paulo foi um fracasso. Porque no final do seu ministério ele está preso com aqueles que o seguiam, que eram seus discípulos, se afastaram dele, é ele mesmo que diz isso, diz não sobrou ninguém, ele pede a capa, os livros dele, pede que Marcos vá até ele, levando isso, enfim. Se você olha pro final da vida de Paulo, é totalmente contraditório ao que nós muitas vezes pensamos ser o sucesso de alguém ministerial.
Mas aí que entra essa verdade aqui que está inserida. Então imagina o tanto de acusação ou seta que o inimigo podia estar jogando na cabeça de Paulo. Tá vendo, Paulo? Adiantou? Para quê? Plantar tanta igreja? Para que você fez? Você está sozinho, ninguém ficou com você. Olha o seu final. Olha que fracasso. Só que para alguém que experimentou, que Paulo experimentou, a resposta dele é muito simples. Essa vida para mim tem mais valor. Porque viver para mim, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Ele viveu Cristo. Então, qual poder de influência ou seta maligna tem sobre alguém que está morto? Morto não sente nada. Quem morreu para si mesmo não sente. Vive para Cristo. É isso que Paulo fazia. Então, apagando com a fé. A fé é esse escudo para você não olhar as circunstâncias, você não olhar o que está acontecendo, mesmo sentindo. Nós somos humanos, nós sentimos. Mas eu vou olhar o quê? Para a verdade da palavra, a verdade da promessa. Isso aqui é a realidade, mas a verdade não é essa. Então, a fé é esse movimento. A fé é esse movimento em direção da verdade espiritual, andando sobre as circunstâncias naturais, mesmo que adversas. Se existe uma verdade espiritual, a fé me leva, me coloca naquela posição, me coloca naquele lugar. Vamos lá. Quinto, salvação. Usar o capacete da salvação. Então, usar essa proteção. Efésios, é o verso 17. Usai igualmente o capacete da salvação. E aí, em Romanos 12, nós temos o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é uma súplica que Paulo está fazendo, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa arma, o capacete da salvação, onde nós protegemos a nossa mente, que é esse campo de batalha, né, o maior campo de batalha espiritual está aqui na mente, começa tudo ali na mente. Nós precisamos ter alguns princípios bem estabelecidos, que estão estabelecidos nesse texto. Começa com uma vida sacrificial. Então, queridos, como que eu falo isso para vocês? A vida é a vida, cara. A vida é difícil, a vida tem problemas, a vida tem dificuldades, não é um mar de rosa, não é esse evangelho barato, não é esse papo furado de você nasceu para ser feliz e vencer sempre. Não, a vida é a vida, cara, a vida é difícil, a vida está corrompida, o pecado ainda está no mundo, Cristo ainda vai voltar para restabelecer todas as coisas. Mas não estou falando que é derrota, estou falando que é triunfo sobre essas coisas, mas eu preciso ter consciência. Então, o que o texto está falando? Ele começa assim, Paulo, irmãos, eu rogo a vocês, primeira coisa, apresente a sua vida como sacrifício. A vida é sacrificial. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar buscando comodidade. Nós precisamos, como eu disse, ir para a guerra, entendendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que é maravilhoso, que é prazeroso, que temos prazeres no próprio Deus, prazer eterno no próprio Deus, mas que a vida é difícil. E é difícil enquanto nós estivermos aqui, não tivermos ela totalmente restaurada. Essa é a verdade, então é sacrificial. Eu preciso entender isso. Não podemos correr disso, não podemos ir para esse caminho envezado, esse evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Amém? Que está buscando o seu benefício, está buscando o seu próprio interesse. Não tem a ver. O evangelho é sacrifício. Então, espinha dorsal. Amém? O que eu falei é a proclamação do evangelho para as pessoas e para você mesmo. Então, evangelho fala de sacrifício. Por isso que Paulo está falando, apresente seu corpo como sacrifício. Mente com a lógica do reino. Então, preste atenção, quando Paulo fala para não se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da mente, ele não está falando assim, tem uma fé sem lógica. Não, a própria palavra ali é lógicos, né, no grego. Significa, tem uma lógica. Eu sei porque eu creio. Eu não estou fazendo na maluquice, eu sei porque eu creio. Não é uma loucura. Não, é lógico, eu entendo. Mas dentro de uma lógica do reino, não na lógica do mundo. Então eu entendo o que eu faço, porque eu faço, quem eu sou, quem Deus é. Tudo isso é lógico. Dentro da lógica do quê? Do reino. O que nós precisamos é o quê? É sair da lógica do mundo e entrar na lógica do reino. O problema é quando muitas vezes nós queremos trazer essa lógica e de novo entra naquilo que eu falei. No evangelho que não é evangelho. Que aí não tem poder. Que aí não é arma nenhuma. Os 10 passos para você enriquecer, irmão, não é
Não, o Satanás não está nem aí quanto dinheiro você vai ter. E não estou fazendo aqui manifestação para nenhum tipo de pobreza. Não, os crentes podem e devem ser prósperos para investir no reino. Mas se concentramos ou se emparelhamos o evangelho a isso, nós diminuímos o seu poder. Na verdade, nós esvaziamos o seu poder. E aí é tudo que Satanás quer. Tudo que ele quer é isso. Porque ele não está preocupado com quanto dinheiro você tem, nada disso preocupa ele. Ele está preocupado se você está cheio da autoridade do caráter de Cristo Jesus. Essa é a preocupação, se você vai proclamar o evangelho de verdade. Se você fizer isso, as pessoas vão ser libertas. Aí as pessoas vão ser libertas até mesmo de mamon, porque vão ter dinheiro, mas esse dinheiro não vai ser o Deus dela. Esse dinheiro vai ser escravo, vai ser servo para o reino. Então essa é a preocupação dele, e essa deve ser a nossa também. Então a lógica do reino tem que estar implantada na nossa mente, amém? E ele nos chama para uma vida cristã prática. Esse texto nos chama para a praticidade da coisa. Sair da teoria que eu falei lá em cima e trazer isso para a prática, esse caráter de Cristo, essa transformação, trazer isso para a nossa casa, trazer isso para o trabalho, trazer isso para a igreja, fazendo tudo que nós já falamos lá em cima, com a humildade, com a mansidão, com o serviço, com o amor, dando o que eu recebi. É assim que nós batalhamos, querido. Essa é a nossa batalha espiritual. Queridos, uma comunidade cheia de graça, cheia de amor de Deus, ela influencia qualquer ambiente que ela tiver, qualquer lugar. As trevas são dissipadas, as fortalezas caem, não tem jeito. Não há como. A luz brilha, o reino de Deus é estabelecido. Vamos lá. Ser a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus. Precisamos usar a palavra de Deus. Efésios 6,16. 6,17, tá, né? Está no, fala sobre o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É muito interessante como é usar. O Espírito habita em você e atua em você. Eu falei isso na aula sobre o Espírito. O Espírito não atua sem substância. Amém? Lá no início, ele se movia sobre a face das águas, a terra estava um caos. Diante da palavra, o Espírito começa a agir. Então, o Espírito age em cima de uma substância. Qual é a substância? A palavra. Então, como o Espírito age em você? Pela palavra, é o que o texto está dizendo. A espada que o Espírito usa, presta atenção, a espada do Espírito, é dele, que ele usa através de você, é a palavra de Deus. Então, ele precisa de substância. Então, você precisa conhecer a palavra. Assim como Jesus resistiu no deserto a Satanás, que usou a palavra, ele também usou a própria palavra. Amém? Pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Amém? A palavra nos corta por dentro para cortar através de nós. É assim, o Espírito age dentro de nós, mostra as nossas intenções, mostra os nossos pensamentos, mostra o que é abalável, mostra o que não presta. Está ali, ó, cortando, tirando, para que então o que ele faz em você, ele possa fazer através de você. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Tá vendo? Cara, não destoa, não são duas coisas, irmãos. A gente tem que largar esse pensamento de batalha espiritual como se tivesse uma dualidade, né? Da vida espiritual da vida prática. Então aqui eu sou um homem cheio de Deus e aqui eu sou o cara ignorante. Não tem, é uma coisa só. É isso que ele está falando aqui, o texto. É através da palavra que nós ministramos a verdade, repreendemos todo o mal para viver de forma prática. Para ensinar a maneira de viver, é uma coisa só. É uma coisa só. Então, a prática espiritual revela ou afeta a forma que eu vivo, que eu trato as pessoas, que eu falo, tudo, muda tudo na minha vida. Então, não é o quanto eu conheço da palavra, é o quanto a palavra conhece de mim. É o quanto a palavra me afeta, é o quanto a palavra me transforma. Ela fazendo isso, o Espírito com essa arma poderosa cortando em nós, você permitindo ser moldado pela palavra, a sua maneira de viver muda. E mudando a sua maneira de viver, muda a maneira de viver das pessoas que estão em sua volta. Vai impactar as pessoas, é o testemunho. Você passa a testemunhar Cristo através da sua forma de viver. Então tudo anda junto. Eu até falei em outra aula uma frase que ela é errada biblicamente,
né, que fala se é alguma coisa, se for preciso, pregue. Segundo a palavra de Deus, é necessário pregar, amém? Se não houver pregação, a fé vem pelo ouvir, mas também não são coisas separadas. Pregue e testemunhe. Pregue daquilo que você está vivendo, ou que o Espírito está fazendo, ou que você precisa viver. Tem momentos que a gente não está alcançando aquilo ainda, mas pregue a palavra vivendo a palavra. É isso, as duas coisas juntas. E sétimo, e para quem gosta de números como eu, e sempre vejo esses números na Bíblia, 7 é plenitude, completo, perfeito. A sétima arma aqui, que alguns não se atentam, né? Não encaixam aí na armadura, mas é uma arma, é no verso 18. Quando Paulo fala, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, que aí é a intercessão. A oração é um muro de proteção. Mateus 6:13, vamos lá. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Não nos deixe cair na tentação. Tentado nós vamos ser. Pai, não nos deixa cair na tentação, nos livra do mal. Isso tira a nossa autossuficiência, amém? A oração, ela nos humilha na condição de dependentes. É isso que a oração faz. Faz com que nosso coração fique humilde. Queridos, eu não vou me estender aqui, eu vou ter que falar de forma rápida. Eu queria falar sobre... Então, nós também tem um módulo oração, então não preciso nem me estender, porque teve esse módulo também, né? Essa aula também. Mas aqui eu quero falar de uma oração específica para concluir. Tá bom? Que é a oração em línguas estranhas. Para ganhar tempo, existe variedade de línguas, que eu creio, amém? O que eu acredito é que nessa variedade de línguas existe o que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi uma língua idiomática, de idioma, que foi quando Pedro fala e povos que estavam ali, pessoas de várias nacionalidades entenderam na sua própria língua. Isso é uma. E o que acontece depois... Essas línguas estranhas, sempre ali em alguns pontos até atrelado ao batismo no Espírito, que foi outro tema também, é um outro tipo de língua. Então, eu creio que existem essas duas distinções aí, no meu entendimento. Tá? E aí eu quero falar das línguas estranhas, como uma arma poderosa para você, para edificação pessoal. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 14. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus de fato. Então, preste atenção. Então, aqui, para mim, já está essa distinção. Por quê? Não é uma língua idiomática, não é um idioma. Por quê? Porque o homem não entende, não está falando para o homem, mas ele está falando para Deus. Ninguém o compreende, não há compreensão dela, pois o Espírito fala em mistérios. Então, Espírito minúsculo aí está falando do seu Espírito. Junto com o Espírito Santo, que habita no seu Espírito, está falando em mistérios. E eu vou andar os outros textos que não estão grifados aí, porque ele vai fazer a distinção, né? Falando que aquele que ora em línguas, quando está na igreja, está na congregação, que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, é que todo mundo estava falando durante a pregação, todo mundo falando em língua, estava uma confusão danada, essas línguas estranhas, entrava incrédulo, o cara não entendia o que estava acontecendo, e Paulo está falando assim, se for falar em língua então lá na congregação, que façam um de cada vez, que haja interpretação, para quem estiver ali entenda, senão vira uma bagunça, amém? É isso. Mas o foco aqui eu quero falar sobre essa arma para você, então não precisamos entrar nesse ponto, por isso vamos ver só os grifados. Quem fala em uma determinada língua, assim mesmo se edifica. Essa língua estranha é uma língua de edificação. Então é isso que ele está dizendo. Quem fala nessa língua estranha, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Claro, ele vai falar que é melhor que na igreja, no contexto da igreja, é melhor que profetize, porque profetizar traz edificação para a igreja. Mas no conceito de edificação pessoal, arma pessoal sua, no seu quarto, na igreja, pode ser também ali, né? Você não precisa... ali baixinho, você está falando em línguas em um certo momento da pregação, mas que desde que sua mente fique frutífera, a gente vai chegar nesse ponto ali, ou no momento de louvor, não é errado, é bom. Mas preste atenção, queridos, Espírito Santo é Espírito Santo, não é demônio, tá? Demônio que possui a pessoa e a pessoa fica inconsciente. Espírito Santo não possui ninguém na inconsciência. A pessoa não sabe o que eu fiz, não sei o que aconteceu, Deus me tomou e eu fiz, rodei, cara. Isso não é o Espírito Santo agindo, ele faz junto com sua consciência. Você não está inconsciente ali. Aqui o que ele está falando é que quando você fala em línguas, ele está falando de entendimento. Amém? Vamos lá. Aí por isso no 5 ele diz,
gostaria que todos, então, qual é o ponto? Essa língua é para todos, vós falassem em línguas. Vamos lá, vamos continuar, onde tiver destacado. Aí no 14, pois, se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Então, olha só, se ele ora nessa língua estranha, ele está falando que o espírito dele ora, mas o intelecto dele fica improdutivo. Por quê? Porque você não compreende essa língua estranha, você não está compreendendo o que você está orando, mas ele vai continuar. Diante disso, o que fazer então? Nem destaquei, mas eu falo, orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, aqui é um ponto que acredito que muitos cristãos falham ao fazer isso. Quando você estiver orando em línguas, você não compreende, não entende, edifica a si mesmo, mas, de novo, não é um estado de inconsciência. O que Paulo está falando é que enquanto você está falando, você tem que estar consciente, não do que você está falando, porque você não entende. A consciência que ele está falando é a consciência do que você está falando, para quem você está direcionando. É a consciência de adoração, a consciência de estar diante de Deus, clamando ao Senhor mesmo que em línguas. Então não é aquela coisa, falando por falar e não, eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo que falando em línguas eu não entendo, porque meu espírito está orando, mas minha mente ali não pode ficar improdutiva. Ela tem que estar funcionando também. Amém? Então, orar em línguas é para todos, orar em línguas estranhas edifica quem ora e usar a mente ao falar em línguas estranhas. Amém? Conclusão. A vitória sobre todo o poder das trevas pertence a Cristo. Somos participantes e anunciadores dessa vitória. Temos todas as armas para resistir e avançar sobre o império das trevas. Desculpa, irmão, se eu falei um pouquinho mais rápido. Era bastante coisa para falar hoje. Até acho que avancei um pouquinho no horário aí, mas acredito que ainda acabei dentro do horário. Agora, os irmãos tiverem dúvidas, quiserem compartilhar, acrescentar, me ajudar aí, por favor, fiquem à vontade. Amém, pastor. Glória a Deus. Eu vou aproveitar, né, o tempo enquanto os irmãos aí se organizam. Pastor, glória a Deus. Assim, a gente sempre fala isso, né? Os irmãos devem até falar, lá, um tá puxando sardinha do outro, né? Mas assim, amados, Deus é maravilhoso. Olha esses textos, assim. E aí passou tudo muito claro, e o interessante é ver os verbos, você vê que, como o senhor falou, o apóstolo Paulo está usando uma circunstância, um contexto ali para fazer uma alusão que era clara para eles lá, né? Mas tomando como referência texto de Isaías. Isso aí. Está tudo na palavra. E aí tudo encaixa. E o senhor citou várias coisas que eu só fui pensando. Pô, a gente falou isso, falou sobre oração. Aí, por exemplo, o senhor citou aí a questão que o dom, o poder, né? O dom espiritual em si, sem o caráter, ele é vazio. Aí tem tudo a ver com o galardão que a gente falou, né? Você fazer por fazer, diante de Cristo vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, e eles estavam sendo usados, assim, né? Estavam manifestando poder. Só que aí, quando a gente vai lá nas nossas aulas sobre batismos, a gente falou justamente isso, tem o batismo nas águas, para dar o start, depois o batismo com poder, com fogo, e que tem a ver com os dons, ou seja, com poder, só que o principal batismo é com fogo, do caráter. Do caráter. Sim. Que é Cristo em nós, Cristo sendo formado. É isso que interessa, no final das contas. E tudo isso nos leva para o caminho do amor, que é mais excelente que os dons, que é caráter, que tem tudo a ver com todas as outras. Então, amados, assim, eu louvo ao Senhor que a gente vê que é Deus falando conosco. O pastor já começou a citar algumas coisas do nosso próximo tema, que é justiça, né, que é uma parte importante do evangelho, né? Importante não. E aí você vê como é poderoso, que a justiça, como o senhor falou, e é muito perfeito, que a justiça não é nossa e eu tenho que me revestir dela, eu tenho que me cobrir dela. E aí o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos vestir do novo homem, que é Cristo. Né? Eu sou nova criatura, mas eu preciso me revestir, que é a justiça, e Cristo é o quê? É a justiça de Deus sendo manifesta. Então, as nossas armas, quando nós vivemos isso, que é proclamando a vitória do Evangelho,
por isso que o inferno não pode nos tocar. E aí o Senhor cita o apóstolo Paulo, que como é maravilhoso ver na prática um homem que viveu a vida que viveu, sofreu o que sofreu, e no final ele fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual o meu justo juiz me dará naquele dia, e todos aqueles que amam a sua vinda. E é isso, amados. Assim, é poderoso demais. Enfim, eu só clamo ao Senhor para a gente conseguir viver isso e o Senhor falando sobre vida. Hoje em dia, a gente vê muito essa separação de vida, a nossa vida normal, né? Vamos dizer assim, a vida do cotidiano. Secular, né? Que fala. Isso, a vida secular com a vida da igreja, né? Ou a vida espiritual. Né? Então, eu vou ter períodos do meu dia que eu vou ser um cara mais espiritual, enquanto eu estou lá no trabalho, aí beleza. E não é isso, não pode ser isso, né? Onde nós estamos, nós somos os embaixadores de Cristo, então a gente precisa viver essa guerra constantemente. E aí eu peço, e aí o Senhor falando, eu só pedi a misericórdia do Senhor, porque quantas vezes nós erramos e nos deixamos ficar cegos instantaneamente em alguns momentos da nossa vida e deixamos de influenciar, né? Então eu falo por mim que assim a gente está pedir o Senhor ajuda mesmo para a gente cada dia mais crescer mesmo, que aí como o Senhor citou lá, para crescimento, maturidade espiritual. Um homem maduro na fé, ele vive Cristo onde ele está. Ele não é menino, ele não separa coisa, enfim, aí... É isso aí. E é isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém, Renato. Obrigado, querido. Aleluia. Fiquem à vontade, queridos. Tem alguma coisa aí na conversa, Renato? Não, né? Ninguém não colocou nada, não, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não. Amém. Não. Amém. Alguém mais quer acrescentar, quer tirar uma dúvida? Por favor. Tem alguém tentando aí? É o Vinícius. Vinícius, não tá dando pra te ouvir, não. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, Boa noite. acho que Amém. Glória a Deus pela aula. Amém. Era só isso, Vinícius? Cadê o Vinícius? Ele deu o joinha. Era só isso, deve ter aberto. Só isso, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Sem timidez, irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus, obrigado por mais uma aula que vocês me deram a prazer de participar com vocês. Que Deus possa continuar nos revelar a sua vontade através da sua palavra, nos dando sabedoria para entendimento e aplicação dela, tá bom? Vou orar então, tá? Para a gente poder encerrar. Pai querido, obrigado por esse momento, Senhor, diante de Ti, nós agradecemos por Tua poderosa palavra, maravilhosa palavra, revelação em Cristo de quem o Senhor é. Poder de Deus em nós, poder do Evangelho para a salvação das nossas vidas, das nossas dores, de todo o nosso ser, de forma completa, espírito, alma e corpo, de fato, Senhor. O Senhor tem nos salvado. O Senhor nos salvou, o Senhor está nos salvando e o Senhor nos salvará. Obrigado, Senhor. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a habitação da Tua palavra em nós, através do Teu Espírito, na pessoa de Cristo Jesus. Que possa frutificar em nossos corações todas as sementes que foram lançadas, Senhor. Até aqui, Senhor, em cada aula ministrada. Já coloco diante do Senhor também, Senhor, as próximas aulas, que nosso coração possa já
e sendo preparado pelo Senhor para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos entregar, e assim possamos crescer juntos em conhecimento de quem Cristo é, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, tá? Boa noite para todos. Amados. Até a próxima quinta-feira. Deus abençoe, amados. Fiquem na paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.